sucedido, né? Não só a sucessão, os sucessores, mas os sucedidos também, para a continuidade dos negócios, né? E isso faz com que o setor também se fortaleça, as empresas nós tenhamos mais empresas familiares estruturadas, organizadas, enfim, para a continuidade dos negócios. Então, temos aí a honra de estar com o Vanderlei Petri, que aceitou o nosso convite para estar coordenando esse comitê, né? O Vanderlei tem uma grande experiência com empresas familiares, trabalho com sucessores, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande valia. A gente vai estar aqui hoje batendo um papo aqui sobre o assunto e depois a gente vai apresentar o programa, né? Como que a gente pretende estruturar, como que a gente pretende, sim, executar o programa que foi desenvolvido aí juntamente com a Itamara, com o Otávio e o Vanderlei. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. E, Vanderlei, pode dar uma palavra aí, depois a gente começa um bate-papo aí sobre o assunto. Primeiro, meu agradecimento por estar aqui presente e poder ter tantos convidados aqui representando aí a CATES numa jornada tão importante que é a sucessão familiar. Um desafio, né, de mundo, mas muito forte também no Brasil, né, Alexandre? As estatísticas mostram que, por mais que as empresas querem realmente se estruturar, crescer, quando bate o desafio de estruturar a sucessão familiar, cada empresa, no seu jeito de ser, no seu tempero, acaba talvez tendo dificuldades. E, estatisticamente, a gente tem visto aí que somente 5% das empresas chegam na terceira sucessão. E é lógico que programas como esse fortalecem muito a eliminar os obstáculos do caminho, porque a gente cria uma rede de relacionamento, uma rede de inteligência e de troca do que deu certo, do que deu errado. E esta experiência ajuda, muitas vezes, o sucessor e o sucedido de forma que minimize os conflitos e permita com que a empresa tenha um eixo estratégico, além da expansão, além dos desafios que o varejo vive no mundo e no Brasil, mas também que ela permita ter um eixo estratégico que é tratar a sucessão com o tamanho que ela precisa dentro da empresa. Então é muito interessante, muito importante que uma associação como a CATES ofereça um programa desse que fale a linguagem do empresariado do nosso estado, né? Fique à vontade, Alexandre, eu te passo a palavra, então. Bom, Petri, vou fazendo algumas perguntas, e aí também, se quem está aqui participando quiser fazer alguma contribuição, pode, no chat, pode escrever, que a gente vai também batendo um papo e o Vanderlei comentando, né? Mas, assim, quais que são os principais desafios, Vanderlei, enfrentados pelas empresas familiares no planejamento sucessório? Como que eles têm... Porque a grande maioria que a gente fala, né, não sabe como fazer. Então, quais que são os principais desafios aí? Tu podia comentar um pouquinho para nós aí? Justo. Eu vou te colocar os principais, porque o que acontece, né? Cada empresa tem a sua química, a sua história, né? E esse contexto todo, a gente tem um tempero muito das emoções. O pai, o filho, o sobrinho, irmãos, todo esse contexto. A empresa cresceu, né? E nesse crescimento, talvez a aceleração da família, de quem está conduzindo o negócio, não permitiu também desenvolver o próprio sucessor. E aí começa a ter algumas resistências de visões diferentes. Primeiro, a resistência do mudar. A mudança, ela é difícil, mas toda mudança visa uma melhoria. Quando a gente não entende a melhoria, Alexandre, a gente resiste. E por que uma criança não quer tomar um remédio? Porque ela acha amargo. Mas se ela entende o que ele vai gerar, naturalmente, se ela já tem uma idade para compreender isso, ela vai querer tomar o remédio. E dentro da empresa, a sucessão, essa resistência, ela não vem muitas vezes de uma forma ativa, mas sim de uma forma passiva. Não é o momento ainda, ou estamos com um problema, ou estamos expandindo, ou estamos melhorando algum processo, e a sucessão vai ficando no segundo plano. Esse é um ponto. Outro processo é a preparação do sucessor. Como eu comentei, cada empresa tem a sua química, o seu DNA, que é a história de sucesso, e de maneira nenhuma um projeto de sucessão pode fazer perder o DNA. A empresa pode melhorar, mas ela não pode deixar de ser quem ela é, os seus valores, os seus princípios. E aí entra o contexto da preparação. Quando a gente fala de um sucessor, ele não viveu, talvez, a realidade que o fundador teve da construção
da empresa, não passou por aquelas dificuldades. Ele vive uma outra era, um outro momento, tem um outro olhar. A construção dessa formação, dessa grade de preparar ele, ela é de médio e longo prazo. Só que ele precisa de espaço e precisa ter esse olhar de cima para baixo, de baixo para cima. Normalmente essa é uma etapa difícil, porque muitas vezes o que o fundador quer não é naturalmente aquilo talvez que o sucessor vê como necessidade. Então, criar uma agenda, mesmo que leve 5, 10 anos, é fundamental, e que exista uma tratativa para medir quanto o sucessor está comprometido, onde ele evoluiu, se o comportamento dele está adequado, se de fato, tecnicamente, ele está preparado. E uma coisa muito importante, o fundador, o sucedido, ele tem espaço na agenda para formar e desenvolver o sucedido, não com o rótulo de filho, sobrinho, irmão, pai, enfim, mas ele, de fato, ele trata esse assunto como importante para criar um espaço na agenda dele e transmitir aquela essência que ele construiu a empresa, ou a gente vai fazendo quando dá. Esse é um grande desafio, tá? O planejamento tributário e financeiro, não vou entrar muito, mas se torna também, né? Existe algumas questões quando a sucessão precisa acontecer, que precisa ser pensado com todo um apoio jurídico, né? Mas eu diria, Alexandre, que o maior obstáculo hoje, eu poderia com certeza afirmar, que é o processo de transparência e comunicação. Talvez não entendamos aqui a transparência como uma maldade, mas sim, talvez, a forma como cada um vê a sua verdade. A forma como a empresa se comunica e como envolve a família, como é negociado o nível de comprometimento com a sucessão do sucedido e do sucessor, tá? E esta forma de colocar a sua verdade na mesa sem que haja um desgaste emocional. Como eu mencionei antes, há um tempero emocional. Cada um vê uma verdade, cada um tem um ponto de vista, mas a empresa precisa beber da fonte de fatos e dados. Ela não pode se basear em opiniões. E um processo de sucessão ele é estruturado em cima de fatos. Ele está comprometido, ele avançou, tem uma régua para medir. Quando há a negociação de ambos os lados, família, sucedido, sucessor, e a gente tem uma construção compartilhada de como a gente vai prestar conta, começa a fluir numa velocidade 3, supondo que a gente estivesse numa velocidade 1. E é muito comum, às vezes, só desobstruir esse canal para que a família entenda o movimento, entenda o que o sucessor precisa passar, entenda também as dores do sucedido, porque o olhar dele tem também um vício de desgaste familiar. E quando ele começa a olhar um profissional e ter uma régua, ele precisa se posicionar pontualmente. Eu não posso dizer, não está bom, exatamente o que não está bom, como nós vamos mudar o que não está bom, de que forma eu vou contribuir. Então, assim, essa transparência e a comunicação se tornou um grande obstáculo. Mas ele é um dos obstáculos fáceis de serem resolvidos, porque quando tu provoca a família a construir, aí entra um outro ponto, que é o planejamento a médio e longo prazo, tu coloca a família a construir as regras de forma junta, tu quebra já esse problema da transparência e tu já avança muito em comunicação. Habitualmente, um dos grandes erros, talvez, Alexandre, para fechar essa pergunta, muitas vezes eu quero fazer a sucessão. O empresário está preocupado com o futuro da empresa. Ele sabe que, estatisticamente, muitas empresas se perdem nessa transição. E ele monta sozinho, talvez com consultor, com parceiros externos, com a área jurídica. E depois apresenta para a família. Esse é o começo de um grande conflito. Com a construção compartilhada, tem um grande salto de aprendizagem para a saúde da família, para a saúde do negócio, para a gestão do patrimônio. E esse é um ponto-chave, tá? Então, assim, a resistência é quebrada com isso e a preparação do sucessor que vai fazer com que a família se sinta mais segura ou se ela tem que se posicionar com mais firmeza. Porque todos, no fundo, querem o mesmo objetivo, querem a saúde do negócio, querem que o negócio cresça, trabalhe para a família, que a família talvez pare de trabalhar tanto para o negócio e comece a usufruir o negócio, né? Ô Petri, e como que poderíamos fazer a conscientização da família, né, dos membros da família sobre a importância da sucessão, né, para que todos estejam alinhados, principalmente numa empresa familiar que tem vários irmãos com os filhos, né?
Quando tem um sócio, um proprietário e a primeira e os filhos é mais fácil, eu acredito, né? Mas quando tem vários irmãos, tem vários filhos, como que a gente faz para conscientizar da importância da sucessão nesse caso? Então, assim, a gente começa com essa questão da comunicação, a gente criar um canal. Então, um comitê, um conselho de família é um bom negócio para iniciar. Geralmente, a indicação é que se coloque um parceiro, um consultor, uma pessoa externa, para que você siga uma metodologia. Né? Tu não vai eliminar os rótulos que a gente tem de pai para filho, às vezes o excesso de respeito, que também pode ser um grande obstáculo, mas para conscientizar os membros, a gente precisa iniciar o diálogo. Criar um pacto de franqueza sobre os objetivos. Não o que cada um, às vezes, está se desgastando, que são as consequências de um objetivo mal entendido. Tá? Explicar os benefícios, promover a transparência, criar, eu digo assim, Alexandre, o óbvio da governança. O que está indo bem, o que não está indo bem, qual é a prioridade do negócio, quanto que a família precisa entender. E quando eu falo família, são as esposas, as mães, as irmãs, os cunhados. Todo o contexto precisa, em algum momento, sucessor, sucedido nesse conselho, dar um status. Isso vai fazer com que a ansiedade não se torne estresse. E aí eles começam a entender que existe um processo. Envolver a próxima geração quanto antes nesses encontros é muito importante, porque você vai calibrando o olhar deles, quanto a comunicar, quanto à prestação de conta da empresa. A educação e preparação da família para os movimentos que a empresa precisa fazer é muito saudável. Criar esse diálogo e considerar também que a família se envolva nos interesses individuais. Talvez aqui vale eu colocar um exemplo, né? Eu acompanhei um processo de sucessão de uma família e vi que, inclusive, tem pessoas participando da live. Eu achei muito interessante quando um membro da família de um comitê, então foi criado os papéis, as responsabilidades, isso criou consciência, Alexandre, para a família, definiu-se o que cada um precisa fazer e quem vai mensurar e como vai mensurar se você está ou não comprometido. Então, assim, não é uma opinião, é um fato. Eu vou dar um exemplo cotidiano. O que tem a ver e como isso ajuda a empresa a navegar melhor nos desafios dos problemas novos. Um dos sobrinhos foi numa festa de aniversário e bebeu demais. Aconteceu e vai acontecer em qualquer família. Isso gerou um estresse muito grande que vai contra os princípios daquela empresa. Na segunda-feira havia um desconforto total dos irmãos, dos sócios, porque aconteceu aquilo e parece que ele deu uma batidinha de leve no carro, enfim. Quem vai se posicionar? O presidente da empresa vai sair da mesa dele, que está cuidando de problemas estratégicos para o dia a dia da empresa, para conversar com alguém que talvez deu uma arranhada até na marca da empresa por isso e o comportamento que teve. Não. O conselho de família, antes de chegar no presidente, já se reuniu, já conversou a respeito, já trouxe de uma forma positiva o desconforto, já colocou na mesa, sentou com o sobrinho e definiu limites. Porque se ele está sentado ali, ele representa uma família que tem princípios e valores. E quando foi sentado com o presidente, foi dado o status de como a família se organizou para isso não gerar uma fuga de energia do dia a dia da empresa. Eu achei muito saudável essa conversa, feita pelos próprios sobrinhos com idades equivalentes. Então, quem assistiu aquilo dos outros sobrinhos pensou, poxa, além de eu ser um candidato à sucessão, de eu estar no conselho de família, eu tenho que prestar conta agora da minha vida pessoal? Não. Você representa a família representa a empresa. E a gente zela por isso e a gente se cuida. Então, essas barreiras foram vencidas e permitiu um assunto, Alexandre, que talvez seria delicado e que fluiu muito bem, tá? Então, este processo busca muito aconselhamento externo e eles acabam tendo uma agenda anual que vai levando cada vez mais a família para um nível de maturidade que vão apoiar decisões difíceis na empresa, que às vezes inclusive, tirar alguém que não está qualificado ou não tem o comportamento adequado e só está lá porque quer ter o ganho do cargo. Mas a empresa, ela quer resultado. Então é melhor, às vezes, aquele membro não estar. E a família apoia quando ela está alinhada. Essa consciência ela é necessária. Comunicação, estrutura, a família compartilhada e a divisão dos problemas do conselho de família, da gestão da empresa.
Petri, eu vejo que a sucessão ela faz parte da governança, né? Então, Bom. eu acho que para começar um processo de sucessão, ele precisa ter uma governança definida, né? Precisa ter os protocolos, os acordos societários, os protocolos de gestão, enfim, como você falou, o conselho de família, né? O conselho de sócios, seja os acionistas, o conselho de administração, enfim, é um processo que é natural que as empresas, conforme vão crescendo, há uma necessidade, né? O mercado faz com que as empresas investam em governança, investam nessa estrutura, até para passar a credibilidade aos parceiros e assim por diante. Mas eu vejo que, comentário, né, vendo que as instituições estão olhando muito, né, para a questão da sucessão, da estrutura, né, do plano de sucessão das empresas, né, a continuidade, até porque muitas vezes os negócios não são para um ou 2 ou 3 anos, né, são a longo prazo. Então é um assunto muito relevante, por isso que a CATS traz aqui à mesa, né, traz no seu planejamento. Presidente, seu áudio está fechado. Desculpa, que eu acabei clicando. E eu acho que isso vai despertar com que as empresas comecem a olhar um pouquinho mais para a governança, porque a sucessão está linkada, né? Mas quais são os elementos essenciais, né, que devem ser considerados ao desenvolver um plano de sucessão abrangente? Então, quais são os elementos, Petri? Assim, Alexandre, bem pertinente a tua provocação ali sobre essa questão da governança, porque, assim, vamos pensar assim, o óbvio precisa ser bem feito. O que uma mesa de governança precisa definir? A prioridade da empresa. Onde está doendo, o que está dando certo, que movimento a gente tem, qual é o desafio e quem vai ajudar a gente a superar esse desafio. E a transparência que isso tem que gerar, porque uma família ela não pode ter dúvidas sobre o desempenho e onde a gente está perdendo o resultado. Ela não pode ter uma opinião sem fatos. E isso acontece com muita frequência e muito mais do que a gente imagina. Então, assim, quando tu coloca da importância dessa governança, é um eixo primordial para a transparência. A partir do momento que a família e o empresário eles possuem a máquina trabalhando e gerando os resultados, os indicadores, os processos, ou seja, a gente caminha para um lugar, ele tem as prioridades na mesa. Ele começa aí em si a entender o quão importante é priorizar uma sucessão a médio e longo prazo, porque assim, a gente fala, e você também mencionou isso no início da tua fala, preparar o sucessor, sim, é importante, mas talvez, no meio do caminho, descobre-se que ele não está preparado. Talvez descobre-se que ele não tem afinidade, talvez tu vai descobrir dentro da empresa um talento melhor. Alguém que está mais ligado ao objetivo da empresa. E também a maturidade leva a gente a entender que o que é melhor para o negócio é a nossa escolha. Então, nesse processo de elementos essenciais para a gente considerar, essa governança vai priorizar a identificação dos talentos. Como eu vou avaliar o desempenho dele? Ele está competente? Não importa se ele é filho ou não, ou sobrinho ou não. O que o negócio precisa para poder crescer? E a sucessão passa a ser uma diretriz como base lá no planejamento. Receita, margem, resultados, ok. E sucessão. Qual é o movimento que vai acontecer? Esse provocar o acelerar ou não, porque algumas sucessões são para agora. Outras eu projeto para 10, 15 anos. Então, assim, o ritmo que ela vai acontecer, dentro dessa governança, ele é definido. Planos de emergência. E aí, aconteceu alguma coisa, a pessoa não pode vir trabalhar. Como a gente tem um plano de emergência? Essa governança tem que definir. O planejamento da transição gradual, ou seja, as pessoas vão sendo colocadas em cargos para que a gente possa experimentar qual o nível de maturidade do sucessor para poder daqui a pouco suceder, ou compartilhar, né? Porque a sucessão não é talvez tirar o presidente da empresa, ele nem quer, ou talvez nem tenha idade para sair, tá? É justamente permitir que ele possa expandir os negócios sem dor, ele ter pessoas alinhadas à prioridade dele. Então, assim, esses elementos, que é começar cedo, Alexandre, envolver a família, ser realista. Temos um problema, não adianta ignorar ele, ele vai continuar ali, ele precisa ser tratado. E quanto mais você toma essa atitude de tratar, mais a empresa se prepara para crescer. Quanto mais ela ignora, porque assim, sabe que vai ser desconfortável, sabe que no momento de transição, mas por quê? Porque só tem ganho para todos aqui.
Então, essa avaliação, esse conselho especializado com apoios, e aqui eu diria assim que um elemento essencial também que ajuda muito conhecer as histórias de sucesso e as histórias de fracasso de empresas como aqui, a gente tem uma mescla muito grande de empresas, criar essa relação onde as pessoas podem dizer, ó, aqui deu errado isso, deu certo isso, e isto vai ajudar muito a criar essa essência para o movimento de sucessão. Eu digo sempre que a sucessão é uma maturidade emocional, mas por falta de uma régua, de um caminho, de um processo que respeite a história da empresa. Cada empresa tem uma história, então a gente não tem uma receita que sirva exatamente igual para a tua empresa. Ela precisa ser construída com os teus olhos, com os olhos da família e com essa parceria externa que não vai se influenciar, talvez, com os vícios do negócio do dia a dia. Tá? Não sei se te completou assim, esse olhar, mas eu olho muito nessa questão de começar cedo, envolver a família, ser realista, foco na dor do negócio, tem que ter foco em cima disso, tá? E treinar o sucessor e apoio externo. Eu diria que talvez esse caminho são elementos essenciais para que tu possa avançar, não ter mais problemas. Até porque assim, né, Petri, nós vivemos no sul, aqui, Santa Catarina, é uma cultura europeia, né, a grande maioria, uma cultura mais conservadora, normalmente, né, o italiano, o alemão, ele é mais conservador, ele quer ter o poder na mão dele, ele quer ter a informação, a gente nota isso, né, em muitas redes do nosso negócio, no Rio Grande do Sul, eu tenho visto muito isso, empresas que ainda não foi, o sucessor ainda não apareceu, né? O sucedido ainda não conseguiu passar o bastão, e aí muitas vezes os sucessores também não pegam o gosto pelo negócio e acabam não ficando no segmento e as empresas saindo do negócio. Agora, os conflitos é inevitável, né? Você comentou que é muito importante o apoio externo e o apoio externo que seja aceito por todos, não imposto por interesse de da família, né? Porque muitas vezes, assim, eu vou contratar alguém que vai fazer o que eu quero, né? Então tem que ser alguém imparcial, né? Tem que ser alguém que seja aceito por todos os sócios para fazer que seja realmente um profissional que, com certeza, isso, na minha visão, até porque nós fizemos isso na nossa empresa, foi um grande diferencial, onde que essa pessoa tem o respeito de todos, né? Que seja imparcial. Então, porque os conflitos é inevitável, né? Quando você fala em sociedade, quando você fala em sucessão, sempre tem as divergências, né? Agora, as divergências elas têm que somar e não diminuir. Então, como lidar com esses conflitos durante o planejamento? Então, duas provocações interessantes. A tua fala sobre poder, né, que é um mito. Porque, assim, o dono, o fundador da empresa nunca vai deixar de ser dono. Só muda o papel dele. E talvez para que ele possa aproveitar melhor os resultados do negócio. Quando a gente vai discutir sucessão familiar, eu gosto de separar muito a gestão do dono da empresa. Mas ele quer participar, sim, mas talvez ele esteja trabalhando muito, esteja muito acelerado, e ele não consiga dar acabativa a processos de gestão que o mundo está cobrando diferente, a concorrência, os resultados. E o varejo ele faz isso com muita propriedade. A gente não pode baixar a guarda. E às vezes a mente está tão ocupada em esforço e trabalho demais que algo tão importante deixa de ser mantido, a constância, né? Então, o processo de gestão para transparência, a empresa acaba regredindo, inclusive, Alexandre, isso é muito comum. A gente acaba, vamos lá, acelerando muito para a expansão e não cuidando do óbvio que rodava bem. Ele se perde. Esses controles se perdem. Então, começa a dar um retrabalho muito grande e isso vira um ciclo vicioso e muitas vezes o fundador passa uma vida ocupada e não tem tempo para viver. Só para voltar, então, ele não perde o poder. Ele só divide o processo de gestão e ele muda o contexto. E a maioria deles, quando mudam o modelo mental, eles começam a entender que o negócio tem que trabalhar para eles e ele também tem direito de viver. E alguns vão dizer assim, Alexandre, mas eu só sei trabalhar. Porque ele não teve mais tempo na vida dele para experienciar outras coisas. Porque ele só trabalhou. Mas ele precisa viver também. E viver seria talvez criar essa relação com o negócio. Também tem aqueles que querem passar o bastão, como tu falou, e não tem sucessor, que é um desafio. Mas dentro desse conflito
que tu colocou como segundo ponto, ele é inevitável. Cada um tem um ponto de vista, cada um se comunica de uma forma, nós temos gerações diferentes, e a gente tem que chegar num ponto comum. O que é um conflito? Discordância de pontos de vista. Eu não tenho dúvida, eu não me recordo aqui de momento nenhum, de qualquer mesa que a gente passou, de conselho de gestão ou de comitê de família, enfim, que todos não tivessem interesse real pela saúde do negócio. O que havia era divergência do caminho a ser seguido ali, das prioridades escolhidas ali. De novo, a gente está falando de foco, de comunicação. Então, assim, tem que ter um facilitador para ajudar a construir esse hábito dentro da família de poder tratar o assunto, Alexandre, sem que eu estrague a minha relação contigo como filho, como sobrinho, como tio e assim por diante. Que eu possa colocar a minha verdade na mesa, mesmo que eu esteja errado, eu também entendo que faz parte da minha maturidade se posicionar. Porque ninguém quer um sucessor que não se posicione e que diga amém para tudo, mesmo vendo que está errado. Então, assim, entendendo os objetivos do todo, a gente já facilita muito. O facilitador, a pessoa neutra externa, ajuda muito nesse caminho, tá? Clareza dos interesses comuns, transparência na decisão, definição clara dos papéis. Colocar um sucessor num cargo de gerente não é fazer sucessão. Não é. Então, assim, o que é clareza dos papéis? O que ele tem que entregar, como ele é avaliado, quanto ele ganha no cargo. Se ele não estiver no cargo e não estiver dentro da empresa, ele tem uma retirada, uma remuneração, qual é o papel dele, como é que eu trato ele em relação a tolerâncias dentro da empresa, tá? Separação entre a família e o negócio, né, como a gente falou um pouco antes, e a criação desse código de família, esse código de conduta, eu diria que é a espinha dorsal, Alexandre, para ele minimizar conflito. A construção compartilhada a várias mãos é fantástica. Agora, o fazer com que ela se torne prática e hábito tem um time que a empresa precisa viver. A gente precisa ter o documento, sentar com as pontas e... Lembra? Então tem uma transição, né? E essa transição ela precisa ser respeitada. Ninguém muda do dia para a noite, tá? E aí tem uma coisa que eu gosto muito, Alexandre. Preparo emocional das duas pontas. A gente precisa aprender com os erros. Houve uma discussão, exemplo, eu lembro de um conflito grande, onde o pai brigou com os filhos e saiu, empurrou, bateu a porta e tal. A razão dele, ele tinha. A forma dele expressar, ele não faria isso nunca com o gerente dele. Mas ele faz com o filho. Engraçado, a gente faz sem perceber. Eu faço, talvez você, Alexandre. Quando a gente está emocionado, incomodado, talvez a gente não é tão delicado com a família que a gente ama, com a pessoa que tem do teu lado em casa, do que talvez seria com um colega de trabalho. Engraçado, deveria ser o contrário. Quando a gente começa a reeducar a mente para o controle emocional e criar ferramentas e tirar alguns vícios, por exemplo, o empresário tem que trabalhar com perguntas poderosas, não trabalhar com justificativas, explicações, os porquês que não te levam ao foco, à ação, à responsabilidade e ao futuro. E às vezes, Alexandre, é só um vício de linguagem. Eu lembro aqui de um empresário que treinou 3 perguntas-chave. Com estas, ele leva todo mundo para o foco, para a ação e tira as pessoas da vítima. E tu realmente se sente encurralado, tu não tem como explicar o que não deve ser explicado. Tá? E isso permitiu a ele criar uma conexão muito forte com a construção do futuro. E aí ele entendeu que ele precisa dos sucessores para garantir daqui para trás a gestão do dia a dia. Tá? Então, esse aprendizado, isso minimiza o que você colocou, que torna-se um grande obstáculo. Ninguém quer conflito, mas eles existem, ignorar não resolve. O Sampaio ergueu a mão, depois o Marcos Mosqueta. Sampaio, pode falar aí. Tudo bom, Sampaio? Bom dia a todos. Parabéns pela CATES por estar retomando esse tema tão relevante, onde tivemos na semana, 2 semanas atrás, a oportunidade de receber um pessoal da AGAS, justamente que fazia parte desse comitê de sucessores, e eu tive a honra de proferir algumas visões da nossa empresa. Mas a questão que eu queria pegar um gancho na fala do Alexandre e também do Petri, é quando falou em governança. Então, a gente sabe que o modelo ideal de gestão é onde os donos agem como funcionários e os funcionários agem como donos
preocupados com os resultados da empresa. E nessa gestão profissionalizada, né, que envolve planejamento estratégico, tático, operacional, avaliação, meritocracia, são práticas que remetem a empresa a um patamar de uma gestão com base em dados e fatos e uma constante observação dos resultados, e havendo esse conjunto de família e os gestores de carreira, haverá um ambiente propício para que se destaquem os prováveis sucessores, claro, que com a avaliação do Conselho Familiar e todas essas boas práticas de governança que você está falando. O desafio seria, e a pergunta é a seguinte: como trazer a empresa para esse modelo de gestão profissional sem comprometer os objetivos de uma sucessão familiar? Respondo, Alexandre, posso? Perfeito. Sampaio, muito boa a tua pergunta. Eu estou aqui pensando em algumas coisas que tu falou, mas eu diria o seguinte, tá? Simplificar. Nós temos que simplificar. Nós temos muitas metodologias, muitas ferramentas, mas que não está dando produtividade. Então, vamos lá. Quando a gente você fala ali dessa questão do dono pensar como empregado e empregado como dono. Eu diria o seguinte: cultura de maturidade. Dentro de uma empresa, eu vou pegar um exemplo aqui, uma empresa de 2.000 funcionários, não mais que 10 pessoas fazem um movimento acontecer, que fazem a cultura, o foco, junto com os fundadores. Esses precisam estar alinhados, então nós precisamos sair da questão de achar, né, que a gente tem que ter o controle de tudo e criar esse time com maturidade. E quando eu falo maturidade, é assim, o óbvio da gestão. Existe uma régua trimestral, mensal, onde eu trato pessoas chaves importantes como importantes, eu faço um olho no olho, eu cuido da saúde e do comportamento delas, eu tenho uma linha de tolerância que eu posso botar o dedo e dizer, você está passando ela, tem consequências para isso definidas dentro da empresa, existe clareza do óbvio, vamos lá, o que cada um tem que entregar para ser produtivo, como ele entrega e quando ele entrega, o que é a melhoria e como a sucessão faz parte dessa melhoria dentro da empresa. Então, assim, se eu tiver o óbvio claro, só o que, o como e quando, esse grupo de 10 pessoas que representam as 2.000 da empresa, numa mesa, a gente chama isso de alinhamento. Aí a gente resolve grande parte do conflito de gestão, a gente acreditar que tem que investir em milhares de ferramentas e usa 2, 3, 5% dela. Então, a gente precisa ter esse nível de maturidade, como a gente presta conta do que a gente deve e é pago para fazer, e a diretoria precisa voltar a fazer o papel de diretoria. Nível de pressão, nível de tolerância, vai cuidar de gente importante para o negócio, não vai tratar todo mundo igual. Desculpe, eu vou tratar os bons, como a gente trata fornecedor e cliente. E os ruins precisam de ajuda ou tem que ser convidados a sair da empresa. Quando a gente não tem essa régua definida, Sampaio, a gente trata tudo igual. Acha que a média vai ajudar, ninguém quer ser tratado pela média. E um processo de sucessão, ele faz parte dessa gestão, porque é o futuro da empresa que a gente está fazendo. Quando eu falo o presidente cuidar, fazer o papel dele, é quando ele diz assim para mim, Petri, eu pergunto para ele, o que é importante para você? Petri, o futuro da empresa. Eu disse, isso é uma fala muito grávida, muito ampla. Seja mais específico. O que é importante? O resultado da empresa. Eu digo, mas isso também é muito amplo. Seja específico. O que você fez nos últimos 2 meses para cuidar dos teus braços direitos? Quem são? E aí a gente começa um conflito, Sampaio. Porque, não, mas esse cara era bom, mas não é hoje. O outro era, não é. Será ou ele só está desfocado? Será que eu estou investindo tempo para cuidar do foco dele? Talvez não. E aí a gente percebe que diretor, presidente começaram a fazer trabalho de gerente e ninguém mais está cuidando do futuro, lá fora, do que a gente precisa mudar, os problemas novos. A gente está afogado em problema velho. Então, assim, eu preciso ter uma linha de gestão, de desempenho clara, eu preciso ter uma prestação de conta clara e eu tenho que ter níveis de tolerância e comunicação clara. E isso não tem que afastar a gente, tem que aproximar. Eu não preciso
quebrar na perna com o Sampaio porque talvez ele não performou no último mês. Eu preciso entender se foi por falta de entendimento de foco, se porque ele está com a mente muito ocupada em problemas menores, e a gente tem que dar uma ordem da importância desses problemas. De novo, e concluindo a minha fala, Sampaio, sair do controle, do C de controle, para ir para o C de pessoas comprometidas e maduras. E aí eu corrigiria, eu complementaria, não corrigiria, desculpa a tua fala. Eu diria, meu time de frente, pensando com a dor de dono, e o dono tendo parceria ganha-ganha com eles. Ou seja, maturidade na mesa. Eu não acredito que a gente consiga evoluir do jeito que o mundo mudou pós-pandemia, com a mentalidade hoje que aconteceu, com o nível de rotatividade que a gente está vivendo, se a empresa não focar nos bons e não criar um time, criar uma empresa autogerenciável. Porque assim, a criatura que é o negócio que todo mundo deveria estar feliz, está matando os criadores. Não tem sentido. Não sei se, Sampaio, tem sentido essa fala para ti. Não, perfeito, é nessa linha mesmo. A segregação de papéis, né? Porque o que ocorre hoje é que a maioria das empresas tem na figura da direção uma pessoa, né, com total domínio do negócio. Então, provavelmente ela é a que mais entende de todos os processos, porque é o fundador, é a família que cresceu junto com o negócio. E aí, com todos o time leal que veio com a empresa, tem uma comunicação muito franca. Então, isso também, às vezes, pode entrar nessa linha que você falou, né? De estar, às vezes, resolvendo problemas em diferentes níveis. Mas olha que importante, Sampaio, que tu comentou, assim, ó, ele se tornou, vou usar um trocadilho meu aqui, o 0800 da empresa. Todo mundo pergunta para ele, todo mundo tem que ter o apontar dele, todo mundo tem que ter o aval dele. Num determinado momento, isso é bom, porque ele sabe, ele botou a mão na massa, ele construiu a empresa, ele se envolveu, ele dá velocidade. E ele vai fazer melhor do que qualquer um, porque ele tem poder, ele tem autonomia, ele mesmo decide. Só que com o passar do tempo, o que ele faz dentro da empresa sem perceber? Ele se torna esse 0800, ele não tem mais vida, não tem agenda, e o pior de tudo, Sampaio, a equipe que está ao redor dele, que deveria ser os caras que iriam cuidar para que ele cuide do futuro, dos problemas novos, afogam ele de perguntas de rotina do dia a dia, e eles, acostumados a receber esse prato feito do que você deve fazer, param de pensar como donos. Eles entram num estágio que eu chamo de módulo de sobrevivência. Vou pedir para o meu diretor, ele dizer que é para fazer, eu faço, senão eu não faço. Isso é muito fácil, só que enferruja o pensar da empresa e ela perde velocidade. E o dono passa a ser o único pensante. Olha só que risco é isso, porque ele não tem mais as respostas de tudo. Por que ele contratou um cara especialista em perdas? Por que ele tem um cara de marketing? Por que ele tem uma pessoa de RH com potência? Porque estas pessoas têm que fazer ele pensar diferente. Quebrar um pouco esse status de ser 0800 é uma necessidade de maturidade para ele poder respirar, desacelerar e ver os problemas com outro olhar. Então imagine ele com a agenda lotada, a cabeça lotada, o filho vai lá para tratar a sucessão e não tem tempo, não consegue ter. Ele não tem qualidade de análise. Não por maldade, por estar se afogando na rotina do processo, e o processo faz isso. Por isso esse olhar para repensar as prioridades. Muito bom a tua provocação. Mosqueta, contigo aí. Bom dia. Parabéns, Alexandre, parabéns, Otávio, por conduzir, e obrigado, Petri, aí, por participar. Eu acho que é importante essa chacoalhada aí para mexer. Primeiro, quero só colocar que o Sampaio já está preparado para a sucessão, porque ele já está a cara do Zefiro, já está parecido com o Zefiro, até. Olha só. E vestindo igual o Zefiro. Está bonito, hein, Sampaio? Olha o poder da influência, né? Dos hábitos. Mas vamos abordar aqui a questão seguinte. Nós estamos, o Petri e Alexandre, evoluiu muito a discussão sobre o processo sucessório, sobre sucessão, sobre as empresas. Por quê? A mentalidade mudou muito. Uma vez, isso aí era um tema que os sócios fugiam. Tipo, ninguém abordava já para não criar problema. Há 30 anos atrás, eu trouxe para Chapecó
o Bernoef. Alguém já viu falar? Não. Participou da sucessão da Sadia. Bernoef, era Bernoef Associados. E convidei um monte de empresas de Chapecó, de amigos, para participarem no Hotel Bertazzo de uma discussão. Ele deu uma palestra. Os caras me disseram, Marcos, tu jogou fogo, assoprou as brasas dentro da empresa, tu criou confusão. Criando Renato Bernoef. Entra no sistema, vocês vão ver, Renato Bernoef. Bom, aí o seguinte, mesmo que essa conversa evoluiu, mas tem duas coisas, o Petri, que eu considero que ainda são difíceis de conduzir. Poder e cargo, não só o poder de você, que as pessoas reconhecem, mas o cargo, mesmo que fictício, aparente. Por quê? Entre os irmãos, e eu vejo um exemplo, eu cito, com nós, com o Alexandre, que a gente mais ou menos conhece, é um tipo de conversa. Está entendendo? É mais. Quando começa a ir para os filhos, já começa a alterar esse processo. Então, é o seguinte, todo mundo ou gosta ou quer ter o poder ou ter o cargo. Mesmo que fictício. E os pais também não estão preparados para você dizer o seguinte, é tipo aquilo que você falou, eu não posso deixar o cara de diretor se o cara não tem condições. Mas perante os pais, eles preferem, para evitar uma briga, uma guerra, preferem criar um cargo fictício e pôr para um filho do que criar uma tribo. Está entendendo? Porque é aquela história que dizer, eu nunca vi pai dizer que filho é feio. Ele pode até pensar, mas ele dizer para os outros que o filho é feio, ele não diz. Então, é o seguinte, nós temos o problema do poder e cargo. Resolvido isso, nós temos outro problema, então, que eu considero as duas coisas. O dinheiro. Tipo o seguinte, eu não tenho poder, eu não tenho cargo. Agora, eu sou sócio e eu quero ganhar. E há um tempo atrás, o Alexandre sabe bem disso, Deus me livre falar em distribuir resultado, por isso que eu disse que evoluiu bastante. Você só pegava, enfiava no saco e compra o terreno e compra coisa, e você não falava em dizer, tipo, o meu filho não vai trabalhar, mas vai ter uma renda. Sim. Só que aí, quando você ajusta isso aqui, Petri, quem não tem cargo e não tem dinheiro, quer ter o padrão de vida de quem tem cargo e quem tem o poder. E aí começa outro fator. Porque é o seguinte, como é que o cara viaja seguido, ou vai de executiva, ou não para em hotéis, e eu também sou sócio e não ganho. Então é o seguinte, eu não vou mandar, eu não vou participar da empresa, mas o padrão de vida eu tenho que ter. Então, é o seguinte, nós, Alexandre, sabemos lidar bem, tipo, você ganhou uma viagem lá para Singapura, um exemplo, de uma empresa fornecedora. No outro dia, tu ganha para a Champions League. Na outra, tudo é da empresa. E a turma acha, quem está fora, que nos filhos, começa a passar isso para o teu filho. Não, eu não vou na viagem, vai meu filho. Aí eu não vou, vai minha filha. Vai na coisa. Começa a criar o atrito, que é o seguinte, eu não vou a nada, e o fulano, o sócio, vive na mordomia, viajando. Então, é um atrito que é o seguinte, se você começa a pensar em distribuir esse dinheiro como, não sei como deveria, ou como todos querem, o crescimento da empresa depende do porte, vai por água abaixo. Eu tive já experiências da empresa familiar e tenho experiência. Então, é o seguinte, são duas coisas isso aí, poder e o dinheiro que eu tenho. Sim. E aquela observação que tu fez, Petri, eu ouvi do meu pai antes dele morrer. Você cobra mais dos teus irmãos do que dos funcionários. Olha só. O que você falou é verdade. Aí até eu me lembro, eu disse, pai, é que eu quero que os meus irmãos sejam melhores que os funcionários. Mas provavelmente não tem tanta potência quanto um terceiro cobrar do teu irmão. Mas bem a tua observação que tu fez. Cobrar mais. E aí outra coisa, sabe o que caminha junto? Para nós italianos,
a alteração do tom de voz, a maneira como falamos com o funcionário. E assim, Mais Marcos, calma, mais cuidadosa e coisa. E com o sócio é mais agressivo. E isso machuca e cria conflitos. então Fica só essa observação para você fazer alguns comentários. tu pegou bem o cerne da questão, assim, vamos lá. A gente pegou muita coisa que eu considero consequência, bala perdida. Vamos lá. Poder e cargo, né? O poder, muitas vezes, ele é confundido. A pessoa quer autoridade, ela quer ser respeitada. Então, dentro da empresa, essa questão do poder que está com o presidente não é ele continuar sendo o presidente ou o sucessor vai pegar. A gente vai trabalhar a autoridade. Eu vou te dar um exemplo muito comum quando eu trabalho com essa sucessão, que quando tu coloca na mesa se o sucessor ele quer ser um herdeiro ou quer ser respeitado na empresa como uma pessoa que faz acontecer. Na maioria, quando alinhou e se sente instrumentalizado e tem um tempo para se organizar dentro da empresa, para entender o foco dele, ele trabalha mais que os próprios gerentes da casa. Agora, o seguinte, tu falou uma coisa de cargo. Cada cargo dentro da empresa tem um salário definido, tem um valor e tal. Isso tem que cair lá nas regras de família. Quanto que o herdeiro ganha se ele ocupa o cargo? Igual a pessoa do cargo. Se ele não ocupa o cargo, eu vou pagar alguém para pôr no lugar dele. Agora, o pai vai dar uma retirada de valor para ele? Está lá discutido no Conselho de Família. O não tratar isso no Conselho faz ele usar recursos da empresa de forma incorreta, que não tem ninguém punindo, tomando as consequências. E às vezes não é o pai que tem que fazer isso para gerar o desgaste com o filho, é o membro do conselho, é a pessoa que está presidindo a mesa. Exemplo, como eu falei desse sobrinho que teve esse incidente, o primo dele que deu o feedback junto com um dos outros sócios. E o pai, que era o presidente, não teve que se envolver. Então, assim, a relação poder-autoridade, ela está um pouco misturada. Tá? E essa é uma questão assim que, quando tu não tem a regra, começa a misturar patrimônio, essa questão dos bens, e assim, vamos lá, os sucessores, eles têm uma outra pegada, um outro olhar de mundo, é um outro mundo eles viveram. É um mundo onde ele já tem um carro antes de ter trabalhado, onde ele tem uma formação, talvez ele não concluiu, que a maioria deles acabam retomando os estudos quando a gente começa a definir prioridades dentro da empresa, mas também eles tiveram uma vida muito mais fácil. E tu precisa trazer eles para dentro do mundo real do negócio, que é prestar conta e respeitar o patrimônio da empresa, mesmo que ele entenda que ele seja dono. Eu já vi situações de sucessores desviar recurso da empresa, e quando foi sentado com ele, desconstruído isso, ele não entende que ele roubou ou desviou. Ele entende que ele pegou o que era dele. É um modelo mental errado. E eu já vi pai que, quando foi definido, exemplo, uma diretora financeira, a filha dele deu um desfalque na empresa, nos outros irmãos, inclusive na conta pessoal, que ele ficou tão refém de que a filha não foi desenvolvida, já com 47 anos de idade, ela não foi desenvolvida, que era impossível na mente dele demitir essa pessoa da empresa. Olha o conflito que ele teve que assumir com o poder dele. Eu não vou tirar minha filha de lá. E como é que os outros sócios vão ter tranquilidade de ter a pessoa que cuida do cofre, que não tenha ética, vamos chamar de ética aqui, e essa pessoa foi mantida. Em prol da saúde do relacionamento, optou-se em deturpar todos, mas essa empresa ela não tinha um processo de sucessão, ela queria resolver um problema que gerou essa bomba toda, de o que fazer com a filha, que se tirar dali ela não tem como sobreviver. Ou o pai vai dar uma bolsa, uma pensão para ela, ou vai manter dentro da empresa. Meu ponto de vista, independente de filho ou não, teve um desvio ético, não se discute. Os valores da empresa não se discute. Tá? Então é muito importante a gente olhar o quão importante, Mosqueta, a definição das regras familiares e a preparação da família para tomar a decisão doa a quem doer. Isso forja os sucessores a perder vícios da mistura do patrimônio, de comportamentos desalinhados. Quando eu tenho exemplo, e eu tenho uma colega aqui que está me assistindo de RH, ela tinha lá filho do presidente. Ele ia receber um feedback em cima do comportamento dele.
Quem fazia? Ela fazia com a presença do pai, dos sócios na mesa. E foi colocado o desconforto da família, a expectativa que se espera dele, por ser membro da família. O que a gente espera? Que ele supere a expectativa. E foi trabalhado isso fortemente. Quando a gente entendeu, e aí é um outro exemplo, que ele levantou a mão e disse assim: Petri, cara, eu só quero ficar nesse cargo aqui, o que estão me pagando de salário tá bom, eu não quero crescer, eu não quero ser diretor. Foi um baque para o pai entender que o filho disse: não, mas não pode, isso não é certo. Eu não quero estudar mais, eu não quero crescer mais, me deixa aqui na minha sala sozinho. E ele assumiu um processo técnico dentro da empresa e todos os outros sobrinhos galgaram a diretoria. A família teve que entender, respeitar a escolha dele. E aí eu quero terminar a minha fala, Mosqueta, assim, ó. Não tem dado estatístico falando sobre isso, mas é um sentimento do Petri. Toda família tem alguém que a gente vai colocar como cota social. É o irmão que não quer, ou se ele querer demais, ele não tem um comportamento adequado, faz parte da relação familiar, faz parte do teu DNA. Só que é o seguinte, ele não pode prejudicar os meus gerentes profissionais, as minhas lideranças, o estado do negócio. A gente tem que entender até onde vai o teto dele, respeitar e ter regras claras. Ele vai ganhar se ele ocupa um cargo, se ele não ocupa, não vai. E não criar cargo cabide, porque tu vai fazer com que essa pessoa se torne um obstáculo para a empresa ter maturidade. Um gerente de operação, uma liderança, uma pessoa administrativa acaba, muitas vezes, se subordinando à pessoa errada. Então, assim, entender e aceitar que toda família vai ter aquele que não quer. Não quer. Beleza, não vai colher esse resultado. Vai ganhar o valor dele que o pai, a família vai dar? Lá fora. Ok. Vai fazer algumas ações aqui? Ok. Mas ele tem que entender que é uma escolha dele e tem consequência. No momento que ele não joga o jogo combinado pela família, ele também não recebe os benefícios. E essa é uma decisão que ajuda muito a família quando o próprio sucessor é provocado a levantar a mão. Eu confesso que é o que mais a gente tem ajudado. Quando o sucessor diz: meu pai não sabe, eu vou morar fora do Brasil em 2 anos, eu vou casar, eles acham que eu vou assumir a área. Eu disse: cara, então tu tem que focar esse 1 ano que tu vai ficar aqui para a gente trazer um profissional que vai suceder a tua falta no negócio, porque lá fora a tua vida só vai ser sustentada se o teu negócio aqui rodar bem e teu pai puder descansar e sair um pouco. Agora, tu abandonar o negócio, tu pode até ficar 1 ano lá fora. Essa vai secar a vaca leiteira. Aí negociamos 2 anos com esse sucessor e no primeiro ano ele teria que trabalhar a verdade com a família, que ele não quer e não vai. E aí, nesse caso, o diretor financeiro da empresa era o melhor profissional preparado para suceder o empresário que já não queria e dizia o seguinte: eu preciso viver um pouco, respirar um pouco, mas eu não quero negligenciar o meu negócio. Então foi preparado o diretor financeiro. Naquele caso, ninguém da família assumiu, baterias estavam arriadas, e ele assumiu. Só que o filho entendeu que ele pode ir embora, pode morar onde ele quiser. Ele não pode negligenciar a participação dele, a potência que ele pode ter, a responsabilidade como filho para garantir a saúde do negócio. E assim, talvez complementar uma fala, profissionalizar a gestão familiar não é tirar a família, só quando a família não quer. Bom, Petri, eu vou complementar um pouco. Eu acho que é assim, né, pessoal? Quando se consegue separar família, sociedade e negócio, né, gestão, acho que aí já esse é o primeiro passo, né, na minha visão. E é o primeiro desafio quando a gente contrata um profissional de fora, ele fala muito sobre isso, né, Petri? De separar a questão familiar, a questão sociedade e a questão gestão, enfim, do negócio. Depois que você definiu o modelo de gestão, o modelo do teu negócio, como que funcionam as regras, os sócios, os sucessores, eles vão se encaixando nesse modelo. Ou se encaixam ou se encaixam. E aí o desgaste, eu vou falar porque isso aconteceu na nossa empresa, né? O desgaste ele vai minimizando, porque as regras já estão claro, está no papel, foi acordado. O tempo que deve se gastar é nesse acordo, né? Como o Abílio fala, a hora de nós brigar, de gastar tempo é no contrato, depois não adianta mais. Então, esse trabalho, esse empenho, essa dedicação é na hora de formalizar os protocolos, as regras do negócio, como que vai funcionar. A partir daquilo, muitas vezes, os problemas que existiam até ontem, eles começam a não existir mais.
Por quê? Porque foi acordado. E aquele sócio, aquele irmão, o filho do irmão que entrou, automaticamente ele já entra sabendo de como que funcionam as regras do jogo. Então, eu vejo que isso vai minimizando e o foco vai virando o negócio, vai virando os objetivos da empresa. E aí ninguém mais segura, porque a velocidade é outra, não se discute mais, não se perde mais tempo discutindo, muitas vezes, mesquinharias que numa empresa familiar é normal, né? Que perde muitas vezes o contato, perde a vontade de falar com o irmão, com o sócio, porque no meio existe um ruído, né? Então, os ruídos acabam indo com o tempo. Então, isso é maturidade, na minha visão, né, Petri? Eu acho que é uma questão de tempo, não é do dia para a noite, e eu falo sempre, quando eu tenho oportunidade de falar para as empresas familiares, que isso aí tem que iniciar o quanto antes, não precisa ficar grande para fazer. Se puder fazer quando está com uma loja, ou quando está só com a mulher e o filho, faça esses acordos já o mais breve possível, porque aí conforme vai crescendo, vai se encaixando, né? E vai se moldando, não quer dizer que isso seja estático, né? Pode ser se ajustando com o tempo. Então, se posso dar uma contribuição do nosso negócio, do nosso modelo, é esse, né? A gente fez esse trabalho, né? Pegou uma empresa especializada e o resultado foi fantástico. Então, hoje a gente não tem esse desgaste. Outra coisa importante que você comentou, tem que remunerar conforme um profissional que você fosse buscar no mercado. Quanto ganha um presidente de uma empresa, quanto ganha um diretor comercial se eu for contratar? Que esse é um erro, muitas vezes. Muitas vezes o colaborador, o teu gerente, ganha mais do que o sócio que está lá exercendo uma função importante, né? Então, esse é um grande, na minha visão, também E a questão de distribuição de lucro, que normalmente não é comum nas empresas familiares, porque elas precisam crescer, elas precisam evoluir, todo mundo querendo abrir loja, isso é importantíssimo. Nós não tínhamos também no passado, Mosqueta, e foi uma das coisas que a primeira sacudida, quando a gente contratou, eu falei, tá, mas espera aí, os sócios são pobres, a empresa é rica e os sócios... Aí toda vez que um quer trocar um carro, quer comprar um negócio, dá um alvoroço, né? Dá sempre um desgaste. Então, eu acho que essas coisas têm que estar no planejamento lá, enfim, do negócio, a distribuição no final do ano de tanto, se não dá para investir, mas a distribuição tem que ser garantida. Algumas coisas eu acho que são básicas do modelo de gestão. Então, queria só contribuir, né, com o nosso exemplo, e tenho certeza que aqui tem um monte de empresa que faz muito melhor também. Para encerrar, Petri, a última pergunta aqui, quais são as estratégias, então, mais eficazes para garantir uma visão compartilhada entre os membros da família e alinhar os objetivos da empresa? Então, é mais ou menos o que eu falei aí, mas complementa e depois a gente vai apresentar o plano aí. E o que eu acho fantástico, Alexandre, aqui, antes de responder a tua pergunta, é justamente essa troca, esse compartilhar da tua experiência, é o que calibra o olhar das pessoas, né? Veja assim, quando se tem uma regra definida, a gente caminha em direção a ela. O não ter, eu posso tomar uma decisão de cabeça quente e que gera um grande conflito na empresa. E, às vezes, o empresário, ele está tão incomodado que ele sabe que fez errado. Mas aí é o poder falando mais alto do que a autoridade ser admirado. E ele diz, não, eu vou manter a minha decisão. Eu já vi decisões que o empresário, por causa de uma discussão interna, ele tirou, sim, o valor da entrada do carro, da parcela do carro que ele ia dar para o sobrinho. Da mesma forma, o sobrinho que começou como estagiário chegou com a Mercedes para estagiar na empresa. Então, há uma desconexão dos valores da empresa quanto ao propósito da sucessão quando uma família destoa. Imagina, o estagiário vem de Mercedes-Benz, nada contra, eu acho que a família tem que esperar, mas a visão de realidade dele ficou bem deturbada, né? Então, assim, bem bacana. Quando tu fala de estratégias mais eficazes, eu acho que talvez é uma junção do que a gente falou um pouco aqui. A empresa não pode deixar de ser o que ela é. Os valores da família, o sucessor representam a empresa. Isso tem que ser representado no comportamento desse primeiro time de escalão dele, escalonado para baixo. Os sucessores têm que representar isso. Só que eles precisam ter uma grande missão de atualizar o olhar do fundador, de quem está trabalhando muito ali, com os novos problemas do mundo. Então, essa conexão, isso é um ganha-ganha e ela é muito importante. Então, estabelecer esse centro de propósito comum, para mim, é fundamental. Reuniões familiares regulares, muito importante. Eu lembro, assim, de vários momentos que a gente se reunia com as mães, porque elas estavam, botaram os meus filhos a trabalhar lá dentro do depósito, eles chegam em casa com a camisa toda furada.
Depois que a mãe sai de uma reunião de conselho de família e entende que o filho, para adquirir musculatura, ele tem que botar a mão na massa, ela começa a garantir que ele vá no horário, que ele não chega atrasado, que ele, às vezes, sabe? E é isso que a gente busca. Então, assim, a frequência, a cadência disso é, às vezes, muito mais importante, Alexandre, do que a arrancada com potência, tá? A estratégia empresarial para a família tem que estar clara. Vamos crescer, vamos conter custo, vamos fazer o quê? Vamos se tornar bons em preço, vamos se tornar o quê? Tem que estar clara. A família não pode achar, mesmo que não seja aquele sócio que participa. Está na família, ele vai ter uma opinião, ele pode influenciar, isso pode ser um freio de mão puxado. Incluir as pessoas na decisão. Ah, mas eu vou perder o poder, eu que mando aqui. Tu tem peso no teu voto. Se as pessoas respeitam o teu mandar, somado em fatos e evidências com uma visão atualizada, pô, Alexandre, quando o presidente fala, ele tem peso na mesa. Então ele é respeitado, não pelo poder. Porque a gente pode fazer sim, e nos bastidores ninguém muda nada se não respeita. Agora, uma pessoa quando tem autoridade, ela te pede meia pedida, tu entrega o dobro. Tá? E é isso que a gente busca fazer no empresário. Ele não sentir essa dor de deixar de mandar. Ele quer um negócio saudável, pô, deu certo, tem que olhar pelo jeito certo. Então, estimular a participação ativa da família. Levantar a mão. Eu tinha um exemplo ali, os sobrinhos tratavam os pais e os tios de forma excessivamente respeitosa, a ponto deles ter medo de dar uma opinião. Errado. Levou quase um ano para eles perder o vício de linguagem, um ano para olhar, não o tio. Ele é o diretor, presidente, eu sou o cargo tal, eu tenho que me posicionar contra. Isso não precisa estragar a relação. Então, promover essa diversidade de ideias, estimular essa participação é fundamental, mas assim, ó, mas a gente faz um combinado na mesa sempre assim, pacto de franqueza com a dor do negócio, independente do teu cargo aqui, tu tem que te posicionar, mas não pode atacar a pessoa do outro lado, tá? E não tens opinião, você tem fato e dado. Se a gente fazer uma reunião de conselho para dar opinião, eu acho que aquele caminhão que eu vi estava fazendo tudo errado. Alguém me falou, isso não é reunião de conselho de família. Isso aí só vai sair faísca. Você vai para lá preparado para a reunião, por isso tem um nível de comprometimento. Você vai falar de um setor, se sinta à vontade de pegar um relatório, sentar em cima, analisar. Agora, alguém te falou isso lá no meio do caixa do supermercado? Não, você precisa buscar fatos e dados e o teu cargo exige isso. E essa maturidade vem para a mesa. E aí a gente precisa revisar, Alexandre, tu falou muito bem isso, revisar as regras. O mundo vai mudando, tá? E o tempo inteiro a gente não tem que começar a conversa do início. A pessoa não segue a regra ou a regra precisa ser atualizada? Ponto. É comportamento, é falta de clareza do que a gente tolera. E isto, de novo, parece soar pesado, mas não, o que a gente precisa é criar uma disciplina saudável. Ponto. E aí a maturidade vem com o tempo. A sucessão se torna uma coisa natural. E muitas empresas, se tivessem sucessores, e o cara dissesse, eu preciso dar uma desacelerada da minha vida. Só não tem ninguém para tocar no meu lugar. E aí? Se ele tivesse, talvez ele viveria uma vida muito melhor. Né? Então eu acredito bastante nesse caminho como estratégia eficaz dentro desse contexto todo que a gente está falando, para criar um caminho dentro do ritmo que a empresa precisa. Algumas é sangria agora. Por exemplo, eu tive um caso onde a pessoa de Petri, cara, pintou um problema de saúde e a gente fez um sucessor urgente. Então, o mundo, a vida segue o caminho dela, não está preocupada se o teu acelerou ou não. E ela vai te exigir o esforço maior. Tu não consegue forjar um sucessor do dia para a noite se tu não tiver alguém do lado dando mentoria. Exemplo, você que conhece do teu negócio. Ele estar do teu lado, acompanhando a tua agenda todo dia, não é um programa de sucessão. Vou falar de uma filha de um empresário, ela dizia assim, Petri, eu não quero ser o chaveirinho do meu pai. E ela precisou dar 2 passos, ela precisou se posicionar, ela precisou beber em outras fontes para poder voltar e ser quem complementa o meu pai, quem traz o equilíbrio para o meu pai nas decisões, quem tem um outro olhar. Isso, para os dois, foi um ganho muito bom, muito interessante. É muito legal ver isso de fora. E sabe o que é bacana, e terminando a minha fala? Todas essas histórias deixam rastro e podem ser copiadas. Todas. Não precisamos inventar a roda. Ótimo, Petri. Margarete ergueu a mão, pode falar, Margarete.
Margarete, você fechou o áudio. Isso. Bom dia. Bom dia, Margarete. Parabéns, Petri, parabéns, Alexandre. Então, Petri, eu só gostaria de saber, que eu fiquei curiosa, né? Mulher é sempre curiosa quando assiste as coisas e participa. Que bom. É que eu tenho 5 perguntas quando as pessoas vêm falar comigo. Eu queria saber aquelas 3 ali para evoluir e resumir elas. Olha só. 5 perguntas, eu quero só fazer 3. É uma boa pergunta. Eu vou resumir uma conversa mais longa numa fala bem rápida aqui por causa do nosso tempo, tá, Margarete? Obrigada. Quando tu começa uma pergunta, muda o contexto de uma empresa. A gente chama isso de pergunta poderosa. O vício de fazer pergunta errada faz as pessoas moldar o pensamento dela. Exemplo, eu vou remeter uma pergunta para um filho, para uma criança. O que é uma pergunta que remete ele a ser vítima, a ficar meia hora te explicando e não resolver nada? Tu vai fazer uma pergunta para ele, por que você não fez a tarefa de casa? Então a pergunta começou com o porquê explicativo. Sim. Gerente, por que você não me entregou perdas? Por que você não vendeu? Porque errado. Ela não te remete a nada, a reunião se torna cansativa. Quando tu tira esse vício da reunião e tu cria um combinado e tem colinhas na mesa, ferramenta para alguém montar, e tu se sentir confortável de criar esse hábito, aí a gente entra com 3 perguntas básicas, que são as bases da pergunta poderosa. O que é uma pergunta poderosa? Que te leva ao foco, à ação e ao futuro e não te permite ser vítima. Vamos mudar a pergunta para a criança. Meu filho, o que, e aí está uma das tuas respostas, das 3, o que você vai fazer para resolver a tarefa que você não fez na escola? Ele só consegue te responder o que ele vai fazer. Ele vai dizer, eu vou fazer agora, eu vou fazer hoje à noite. Daí tu vai terminar, jogar a segunda pergunta. Como você vai fazer? Agora? Não, eu quero que tu faça agora. O teu como não é mais negociável, já estourou o prazo. Então, o pai vai exigir que na receita, às vezes ele sabe o que fazer. Não como? É o mesmo caso, o gerente lá, por que você não vendeu? Não vai remeter a nada. Agora tu pergunta, o que você vai fazer para me entregar a venda que você se comprometeu? Como você vai fazer? Daí tu vai ver que não adianta bater na pressão, talvez ele não tenha a receita do como fazer. Você tem que dizer, ó, eu te sugiro, eu vou te dar a receita hoje, mas no teu cargo você precisa saber. E aí a última pergunta é o quando. Então, se tu pega uma reunião e tu começa com a pergunta errada, tu só vai ter resposta errada em uma reunião de 4 horas. Quando tu alinha, faz um combinado com esse time que faz o movimento da empresa acontecer, ela pega potência. E esse empresário que eu te falei, ele só usa essas 3, só que ele faz o seguinte, os extremos, quem está lá, vermelho na reunião dos indicadores, não atingiu, 10 minutos para tomar um café na sala do presidente. Não vou quebrar ele na perna, não tem pegadinha, não tem surpresa, porque já é um combinado. Então imagina eu chegando, Margarete, lá e você apresenta a empresa e eu sei a pergunta que tu vai me fazer. Tu vai me perguntar, Petri, o que eu tenho que fazer para te entregar os resultados que você se comprometeu? Isso vai pegar fogo na minha cadeira. Eu não estou brigando contigo, eu só estou relembrando o nosso combinado. Como tu vai me entregar os resultados? Quando já está estourado, Petri. Aí, isso gera um movimento. Mas tu gritou com ele? Não. Eu não perguntei por quê. Porque ele vai, se eu perguntar por quê, ele vai dizer, choveu, a loja deu um problema, o fornecedor, a carga de melancia que chegou, não consegui devolver. Vai ter os porquês. Sim. Uma pergunta feita uma vez na vida não muda nada. Se ela for repetida constantemente, muda uma empresa. Sim. Então fica o quando, onde, quem e como. O que, como e quando. O que, como e quando. Só que para te ajudar, não faça a pergunta do porquê explicativo. Elimine ela do teu vocabulário. Não pergunte por quê. Ação, responsável, foco no futuro e elimina a vitimização. O quê? Qualquer pergunta que começar com esses 3 verbos de ação e tu mantém a intensidade. Exemplo, tu pode me perguntar assim, Petri, o que tu vai implementar de melhoria no meu processo de sucessão? Eu vou dizer, Margarete, eu preciso de uma semana pensando. Petri, está anotado aqui, semana que vem eu quero que tu me traga a resposta. Se tu não fizer, tu parou a continuidade. Eu talvez possa ser comprometido em trazer a resposta, mas talvez não. Se tu continuar essa pergunta, depois de 2, 3 vezes, tu não vai me permitir não trazer resposta, ou tu vai dizer, o cara não sabe trazer resposta. Eu preciso de alguém que me traga. Então, a consistência. Como é que eu trago minhas perdas para baixo de 1%? Não é num dia. Aí eu posso jogar a pergunta para o meu cara especialista de perdas.
como tu vai me trazer, quando tu vai me trazer, o que tu vai me fazer para a perda chegar abaixo de 1%. E aí ele vai atrás da resposta. Às vezes uma pergunta vale uma vida. Sim. E o porquê, na verdade, dá um monte de justificativa e não resolve. Se eu te disser que 90% das reuniões que eu vou, a gente tem que desconstruir esse modelo das reuniões e ela sai de 4 horas para 1h30 no máximo. Porque se tem um tempo perdido, são reuniões. Não tem sentido ter tanta. Obrigada, Petri. Nada, imagina. Mosqueta, vamos lá. Teu áudio. O áudio, seu Marcos. Petri, ótimo, essa tua última aí foi um show, hein? Muito show. Tem um adesivinho que a gente usa, Mosqueta, que é uma colinha para te lembrar. A gente cola no computador ali. Manda esse adesivo aí, manda o adesivo. Senão o Passarela não me passa ele. Manda você. Petri, só uma coisa aqui, para finalizar bem rapidinho. Existe uma, tipo assim, uma idade para envolver, que nem os filhos, num processo como é que se diz? O comitê da família? Tipo, não vou nem falar. Sim. Existe. Eu vou começar a envolver com 5, com 10, com 15, formar, ou cada empresa tem a sua realidade? Uma boa pergunta. Assim, ó, a gente indica assim, que depois... Tem pais que já querem começar a sucessão dos filhos com 10, 11 anos. Né? Eu acho que ele precisa conviver desse espaço sem o peso da responsabilidade de um adulto. Ele precisa consumir, ele tem que estar gostando. A gente não pode criar aversão a ele, mas introduzir, ele entender o negócio da família, ele entender por que o pai anda tão acelerado, ele fazer parte disso gradativamente é muito importante e eu levaria assim o quanto antes possível. Tá? O que a gente não pode é querer antecipar dentro da maturidade dele. Tá? Isso é muito importante. E também tem um outro lado. Algumas pessoas me perguntam ao contrário. Petri, qual é a idade que eu tenho que pensar na sucessão? Isso é um tabu. As pessoas não ficam velhas, elas ficam desinteressantes para dentro das empresas. Desinteressante é falta de conhecimento, falta de desenvolvimento. Se tu considerar, as pessoas no passado eram demitidas, saíam da empresa aos 40 anos. Por quê? Elas param de estudar aos 30, não se desenvolvem, não têm mais fase de vida, não querem ser desafiadas, são intolerantes a desafios. Ela se sabota, não é a idade. Como é que, exemplo, vou usar a palavra aqui, tomar liberdade, como é que seu Zefiro ele é tão ativo? Porque ele nunca se tornou desinteressante. Não é a idade. O empresário que eu trabalhei com ele trabalhou até os 94 anos. E eu dizia, o senhor tem que tirar tempo para viver. E ele foi até os 94 anos sendo muito ativo e deixou um rastro de falta absurdo. De novo, não tem tempo para idade para sucessão, quanto antes se envolver melhor, e as pessoas não se tornam velhas dentro da empresa ou desnecessárias, elas se tornam desinteressantes. Isso é um tabu que a gente quer quebrar muito aí, porque muitos usam essa bengala da desculpa que me demitiram por causa da idade. Não isso. Pessoal, parabéns, Petri, aí pela explanação. Obrigado, Marcos, Margarete, Sampaio, todos que fizeram as perguntas. Isso ajuda, né, a desenvolver o nosso bate-papo aqui. E agora, então, Otávio, Petri, também a Itamara, né, podem apresentar, então, o programa de jovens sucessores da CATS, então, o comitê. Então, fique à vontade para apresentar. A gente tem aí uns 10, 15 minutos aí. Perfeito. Penso, acho que a Itamara agora vai compartilhar uma tela com a gente. Isso, agora a gente vai colocar em tela. Obrigado, Itamara. Obrigado, Itamara. Então, pessoas, esse material, depois que vocês se cadastrarem, ele fica acessível. São os pilares do programa. Esse programa, ele é a reativação, ele já teve no passado ali, um ciclo, então a gente está aí falando no mínimo agora de 12 meses desse ciclo do programa, e toda a base do Comitê Jovens Sucessores, ele pega o protagonismo, a formação de lideranças, né, dentro desse contexto, e a profissionalização. Então, o que é o protagonismo? Saber fazer, a pessoa ter o start, ela dar a arrancada, ela entender o foco dela, talvez a velocidade que ela quer chegar lá é muito pessoal. E ele tem que ser protagonista da história dele. Ele só precisa clarear exatamente o que se espera do cargo dele, o que a empresa, a família espera dele, para ele daí se tornar um líder dentro da empresa e ser respeitado não pelo
sobrenome como herdeiro, mas sim por uma pessoa que pode levar a empresa ou ajudar a empresa a chegar no outro nível. E a profissionalização é instrumentos para ele se comportar adequadamente e se profissionalizar com ferramentas de gestão pura, né? Isso. Então, o que é o comitê? É um comitê temático, a gente já vai falar aí dos temas, né, de herdeiros e linha de sucessão de famílias empresárias do setor de varejo alimentar. Então, associados à CAT, esse comitê, ele é representativo das pessoas aqui do Estado. A ideia é oportunizar os integrantes do comitê estratégias para potencializar o desenvolvimento deles. O que é potencializar? Acelerar sem perder profundidade, para que eles tenham uma atuação ativa. Eles surpreendam, talvez, a família, levando caminhos, trilhas de aprendizagem, ou com o comportamento dele. Ele realmente ter clareza do que é ser protagonista e ele deixar de ser, talvez, uma pessoa passiva, e aí generalizando, como liderança e se profissionalizando, influenciando o ambiente de trabalho dele através do que ele vai construir em grupo dentro desse comitê, tá? Quem pode participar? Jovens herdeiros em linha de sucessão no setor de varejo alimentar aqui de Santa Catarina, do autosserviço. Ser associado à CATS é um pré-requisito, idade entre 18 e 39 anos, essa já seguindo um padrão aí de outros estados também com essa questão de idade, e é desejável o ensino médio no mínimo completo, até para poder ajudar na contribuição, e que ele esteja atuando no negócio de família. É desejável, tá, na família nesse contexto. Esse comitê ele vai acontecer em encontros mensais, né? A gente tem aí rotinas mensais, a gente vai ter uma participação ativa na construção de grades comportamentais, grades técnicas. Nós temos toda a estrutura junto à CATS desenhada do caminho que ele vai percorrer. E dentro desse caminho permite a personalização, né? Então nós temos ali a forma de execução dele, né? Modelo de reunião online e presencial. Então nós vamos ter momentos online, por causa são pulverizados dentro do estado inteiro, para a gente não perder mais tempo com logística, talvez, do que com os encontros, e aí momentos presenciais, onde a gente tem mais uma interação. Tá? Dentro desse contexto, a gente também tem a parte de mentoria, então a gente vai estar trabalhando com empresários do setor, especialistas, profissionais de outros setores, que possam entrar com profundidade dentro de dores que esse grupo definiu como prioridade. Eu vou estar organizando junto com a estrutura da CATS o que é necessário fluir para que ele se torne um sucessor ativo. Tá? Dentro desse processo, nós temos a parte de criação de projetos, toda a parte de organização e participação de eventos, que é uma questão importante de ter uma agenda para que ele possa calibrar o olhar dele nesse mundo de negócios, não só dentro do varejo alimentar também, né? Essa construção de ações práticas é muito importante para que ocorra essa troca entre os outros sucessores de vários grupos, são parceiros todos com interesse em comum, né? Nós vamos trabalhar uma questão no diagnóstico, numa pesquisa, baseado no que o Estado entende como prioridade, o que os empresários vê como obstáculo, como a gente vai canalizar esse esforço ali, através de avaliações e pesquisa. Tá? A integração, esse pacto, esse relacionamento entre eles é muito importante, essa troca, né, mútua, né? Ações entre famílias também podem acontecer. Daí, como a gente falou, não só conhecer as flores, mas conhecer os espinhos, onde também algumas empresas sofreram nesse processo e que pode virar aprendizagem. Nós temos a parte de formação, como tutorias, análise comportamental e cursos, né? Ou seja, desenvolver ele, alguns largaram o estudo, outros não perderam o foco do que fazer, que esse programa sirva para ele definir, em paralelo ao programa, qual é o plano de desenvolvimento pessoal particular dele, em cima da dor da empresa dele, da família dele e dele. E aí ele vai criar um combinado nesse processo lá, enfim. Daí nós temos também a parte de boas práticas, aquilo que a gente entende e com esse relacionamento, como é que eles vão fazer fluir essa boa prática para levar isso para dentro do negócio dele, visitas técnicas que já falamos, feiras em congresso. Então, assim, o comitê,
ele tem a incumbência de criar uma pauta, uma trilha de aprendizagem, definir o foco e a intensidade que a gente vai nos programas. Como responsável do programa, eu vou garantir a intensidade, a continuidade, temas que tenham sentido, provocar ativamente ele e também fazer esse link via a CATES com os interessados. Qual a expectativa dele? Qual a expectativa da empresa e como isso vai se encontrar em algum momento dentro da empresa, dentro do contexto pessoa-empresa. E ele vai ter todo o suporte, tanto nosso da Petros, né, junto da CATES, para poder caminhar, se ele quiser acelerar a parte, fora do que for oferecido coletivo, ele vai ter alternativas para sustentar o trabalho dele, também como outras parcerias que a CATES vai trazer para dentro do projeto, se necessário, tá bom? Otávio, de repente, se tiver algum ponto que tu gostaria de reforçar, fique à vontade. Tamara também. Eu sei que o Otávio, penso que da apresentação ela está disponível ali a partir das inscrições, né? E dúvidas também que não forem completadas aqui, a gente pode estar respondendo via a CATES. Fiquem bem à vontade. Perfeito. Otávio. Muito obrigado, Petri, muito obrado, presidente Alexandre. Eu acho que o bate-papo foi fantástico, como sempre. Um ponto que eu acho importante frisar, que a gente já vinha conversando, é sobre a duração. O comitê, ele é um comitê permanente, né? E ele tem vários ciclos, como já foi mencionado. Nós já tivemos um ciclo no passado, nós agora estamos retomando. Esse novo ciclo, ele tem previsão para a duração de 1 ano. Nós já temos aí uma previsão para as reuniões e para os conteúdos que acontecerão ainda nesse semestre, nesse segundo semestre de 2023, e também no primeiro semestre de 2024. Também haverá conteúdos, mas ainda não temos as datas definidas. A gente vai construir isso juntos ao longo desse semestre que estamos, ao longo desses primeiros encontros, né? Os encontros acontecerão mensalmente, serão às sextas-feiras. A gente ainda vai divulgar a agenda assim que todos estiverem inscritos. As inscrições já estarão abertas. Já ficamos bastante felizes com esse início, com esse pontapé inicial. E eu acredito que isso seja, de fato, o futuro. Aliás, não só o futuro das empresas supermercadistas, mas até da nossa entidade. A nossa entidade, ela também é permanente e precisa também dessa sucessão, dessa continuidade, tudo mais. Compartilhando também, a Maria Clara Nardelli comentou aqui no chat que existe um teste de perfil para os sucessores, pois temos percebido que, além da aptidão técnica, tem que ter um desenvolvimento intelectual e emocional para lidar de forma tranquila com as complicações familiares. Diferenças na forma de pensar e de agir exigem grande capacidade de resiliência para saber resolver com sabedoria. O seu Salvio levantou a mão. O senhor quer fazer um breve comentário, seu Salvio, por favor? Não, primeiro dar parabéns para o Petri, parabéns para a CATES, no momento do programa. E eu gostaria de saber se ali está a idade do curso, ali 18 a 39 anos, mas quando os pais, diretores quiserem dar uma espiadinha, se pode participar um pouquinho. Então, Otávio, vai me complementando, por favor. Boa pergunta. Então, assim, na verdade, a gente tem atribuições e nível de comprometimento dos dois lados, mas a gente vai ter momentos onde eles vão cruzar e fazer os seus pactos. No momento, exemplo, o empresário quer participar e sentar ali, a gente pode fazer um momento à parte específico, isso está dentro de uma linha construída já ali no planejamento, se o comitê entender que isso é importante. Sentar com os empresários e ajudar eles a caminhar também no sentido de encontrar o sucessor. Porque a gente vai ter que criar os combinados. Exemplo, cada empresa tem a sua dor, como eu coloquei, o seu momento. Às vezes, é só a gente amarrar o comprometimento de ambas as partes, 80% do esforço foi minimizado. E bem importante a tua pergunta, e a gente espera, sim, fazer esse momento. Fazer aquelas visitas de cortesia, tranquilo, né? Tranquilo. Perfeito. Complementando, né, a gente tem construído o comitê de forma com o Petri como nosso coordenador do comitê, justamente nesse sentido, né, de trazer as melhores práticas para que isso tudo aconteça. Então, ao longo do tempo, vão ser feitos pactos, como o Petri falou, e a gente vai desenvolvendo essa programação. Eu acho que o mais interessante de tudo é que, por mais que a gente tenha escopo, tenha uma programação, isso é muito construído dentro do comitê, né, Petri? Construído muito nos participantes. Há várias mãos, né? Porque seria muito
Muita petulância nossa achar que uma linha reta vai resolver o problema e agregar para todas as empresas com essa química toda que a gente tem. Então, o comitê tem essa incumbência de mudar as prioridades e a CATES, entendendo que isso tem a ver com os eixos do programa, por que não? E a CATES também, né, pessoal, é nosso objetivo investir no nosso associado e os sucessores também. Então, tenho certeza que algumas visitas técnicas, alguns que terá custo, a CATES pode ser parceira em subsidiar, né, a parte do custo, porque assim tem muitas redes catarinenses e de outros estados também que são modelos, né, de sucessão, e a intenção é que a gente vá visitar, que a gente vá trocar experiência, né, que esses jovens, porque se nós não tiver atrativo, eles vão perdendo o quê? Vão perdendo, né, vai perdendo a intensidade e a atratividade do comitê, então a gente precisa fazer com que eles vão para uma feira, como a Agas, por exemplo, que já está mais maduro o programa, eles foram para a APAS, eles foram para a Euroshop, entendeu? Então, assim, não necessariamente que todos tenham que ir, mas que esteja disponível para quem quiser ir, entendeu? E o desafio que eu falei até com o Otávio é para que na próxima Expo Super a gente tenha uma programação voltada para eles, entendeu? Para os sucessores, né? A gente traga lá vários sucessores para falar o case deles, os sucedidos também. Então, acho que é um trabalho que a gente está iniciando, né? Como o Petri falou, a gente vai construir conforme a necessidade, né? Já tem uma espinha dorsal, sim, mas a gente vai construindo e vamos vendo o que eles também querem do programa, porque se a gente for forçar daqui a pouco um conteúdo que não seja atrativo para eles, eles vão perder e não participam mais, pai, não quero mais participar, não é legal, entendeu? Então a gente vai construir, vai fazendo essa leitura e vai se ajustando aí, tá? Dinâmico como varejo, né, presidente? Isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né, Otávio? Tinha mais alguma informação? Acho que é importante que vocês que participaram façam convites, né? Tem aqui regionais também, divulgue o programa vai estar sendo divulgado a partir de agora, né, Itamar? Como que funciona as inscrições. Participem, né? Vamos divulgar, porque quanto mais participantes, melhor vai ser, com certeza. E vamos ver se a gente faz mais um comitê de sucesso aí dentro da nossa associação aí. Tá bom? Então, de minha parte, eu só quero agradecer a todos, né, em nome da diretoria da CATES, a presença, essa 1h30 de bate-papo aí. Eu tenho certeza que o comitê vai abrir muitas portas para outros assuntos também, não somente para os sucessores. Daqui a pouco vai abrir a porta de bater um papo lá com uma outra rede, e aí as coisas a gente vai qualificando o nosso setor. Então, de minha parte é isso aí, muito obrigado. Sálvio, pode comentar. Eu só gostaria de pedir aí que se desse na sexta-feira, no período da tarde, porque eu já estou aqui com o Eric, aqui de férias, em casa, estou em casa, aqui no escritório de casa, está aqui participando junto, está aqui do meu lado, e o Eric já quer entrar na sexta-feira à tarde participando, porque ele ainda estuda pela manhã. Por coincidência, né, Itamara já definiu a agenda que a gente vai fazer sempre às sextas da tarde, que a gente entende que é o melhor momento para não prejudicar o dia a dia das operações. Então, a pré-programação já começa no dia 18 de agosto, se mantida, né, Itamara, às 14 horas. Então, sempre a gente já tem uma agenda travada anual, porque como os encontros são uma vez por mês e as ações correm durante o mês, a gente não pode correr o risco de ter baixa participação em algum momento nesses encontros, né? Mas já fechou com a tua busca. Obrigado. Exatamente. Convido a Itamara para fazer uma breve fala também, que coordenou esse processo. Obrigado, Otávio. Imagina, só agradecer mesmo, acho que a gente começa com chave de ouro hoje, né? Com essa brilhante conversa aí com a especialista Vanderlei, conduzida pelo presidente Alexandre. Foi excelente e incentivá-los, aqueles que já estavam conosco, que estão participando aqui, sejam muito bem-vindos de volta, reativamos, e vai ser um belo trabalho daqui adiante. Obrigada. Perfeito. Então, em breve já estamos, né, na verdade, divulgando a questão das inscrições, e sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece mais uma vez. Presidente, uma fala de encerramento, então? Só encerramento da reunião? Tá joia. Queria aqui cumprimentar o seu Zefiro, que está desde o início da reunião aí. Seu Zefiro, obrigado aí pela presença.
parabéns pelo Encontro Regional do Sul, né, essa semana, terça-feira. Eu não pude estar presente, estou aqui em São Paulo, retorno amanhã, mas parabéns, sei que teve uma justa homenagem lá também, então, em nome de todo o setor supermercadista catarinense, quero dar os parabéns para o senhor é uma referência para nós, tá? E muito feliz por estar aqui conosco, né? Acho que isso só engrandece a nossa associação, sempre, né, Mosqueta também, que está há bastante tempo aí na Salvio, né, na entidade, sabe o quanto a gente aprende com o seu Zefiro. Então, em nome aí de toda a diretoria, quero dar os parabéns aí para ele e para todos nós que fizemos do nosso setor referência no Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aí. Não sei se o seu Zefiro quer falar alguma coisa, né? Sei que ele gosta de participar, seu Zefiro. Tá. Seu Zefiro. Talvez o Zefiro não esteja... Ele estava, eu acho que ele acabou saindo, mas tá bom. Não, ele está, mas ele está falando e o microfone está fechado. O microfone está fechado. Zefiro. Zefiro, seu microfone, por favor. Ele está vendo ali para ver se consegue abrir, mas já está vindo alguém ajudar. Tem alguém com ele. Aham. Já estava do lado aí, Mosqueta, a sucessora. Tá quietinha aqui. Tô quietinha, não quero atrapalhar. Seu Zefiro, com a palavra. Eu penso que agora deu, não deu? Deu. Estão ouvindo agora? Sim. Desculpe a minha ingenuidade de mexer com essas máquinas, né? Mas apertei o dedo errado, né? Olha, parabéns pelo trabalho da CATS, sou muito grato pela menção do meu nome. Na verdade, na sucessão, é aquilo, eu ainda continuo com ciúme dos herdeiros, mas é que eu tenho alegria em participar às 24 horas do dia. Parece que eu nasci para o supermercado, me sinto bem com os colaboradores, me sinto bem com os clientes, me sinto bem com os colegas, mas a sucessão, eu acho que foi dito as realidades, e é sempre um aprendizado a cada dia para a sucessão. E esses encontros da CATS, presidente, ele é muito importante. Aqui no Sul nós agradecemos pelo apoio da CATS que nos deu, que é mais uma oportunidade de um aprendizado que temos com toda a nossa região. E eu acredito que a união faz a força e a CATS programa planos que a gente participa desde a fundação e sabemos quanto é útil. E agradecer também o apoio do presidente, que deixa os seus afazeres, está em São Paulo com aprendizado e ali também nos transmite uma força para que possamos continuar firmes na nossa luta do dia a dia. Obrigado a todos e um bom final de semana. Show. Muito obrigado, Zefiro. Muitíssimo obrigado. Então, acho que ficamos então com a fala do encerramento, com o seu Zefiro, com o seu Alexandre, nosso presidente. Nos vemos nas próximas lives, nos próximos encontros. No próximo mês teremos fóruns supermercadistas, temos fóruns de prevenção de perdas, fóruns jurídicos e de gestão de pessoas. No mês de setembro, já temos também novas programações, Encontro Regional de Florianópolis, mês de outubro, Encontro de Negócios, e em novembro, nosso jantar de confraternização do Dia do Supermercado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, por todas as contribuições. Foi realmente mais uma live maravilhosa, cheia de conteúdo. Muito obrigado, Vanderlei Petri, nosso coordenador do Comitê de Jovens Sucessores, e, claro, a presença ilustre do nosso presidente, contribuindo também com toda a experiência de empresa familiar, de quem desenvolveu já todo esse processo. Aos nossos sucessores, sejam muito bem-vindos, contamos sempre com vocês nas nossas reuniões dos comitês, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E até a próxima. Daí, Isabela, não some, Isabela. Ô, Salve, tudo bem, querido? Bem, tudo bem. Vamos botar essa gurizada para trabalhar, Marcos. Vamos, tá na hora. Tá na hora. Mas e o seu Zefiro, hein? Firme.